Olá, bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar num material, olha, que não tem papas na língua para criticar a religião organizada, viu? E a Bíblia também. É isso aí. Estamos falando de um material da Freedom from Religion Foundation, a FFRF. Eles pegaram trechos de um vídeo que resgata um filme lá de 1980, A Second Look at Religion. Isso, tipo, uma segunda análise da religião. E a nossa ideia aqui é, bom, destrinchar os argumentos, sabe? As perspectivas que eles trazem. A gente vai ver depoimentos de pessoas que saíram da religião, umas críticas bem diretas a passagens bíblicas e aquela defesa forte da separação igreja e Estado, né? Principalmente lá nos Estados Unidos. E é sempre bom lembrar, né? De onde vem isso? A FFRF tem uma missão clara: promover o livre pensamento e defender a separação constitucional igreja-estado nos Estados Unidos. Com certeza. Então, o conteúdo reflete essa visão bem crítica sobre a religião. É uma perspectiva secularista. Certo, então vamos lá, o material já começa meio que avisando, né? Tipo, preparem-se para ouvir coisas que talvez nunca tenham ouvido antes. Exato. Incluindo os trechos da Bíblia que eles consideram chocantes e os porquês de algumas pessoas terem se afastado da fé. Eles já começam jogando exemplos na mesa, sabe, do que seriam essas passagens perturbadoras da Bíblia. Citam Ezequiel 24, falando da cidade sanguinária Jerusalém, Isaías 3, com umas punições bem pesadas para as filhas de Sião. Nossa. E tem Mateus 18 e Marcos 9, que sugerem cortar mão, pé, arrancar o olho se te levar a pecar. Lucas 14, que fala em odiar pai, mãe, família para seguir Jesus. Poxa. E até Números 25, onde Moisés recebe ordem para enforcar líderes do povo. É pesado. É interessante ver como eles pegam essas citações que vêm de partes bem diferentes da Bíblia, né? Com contextos distintos. Sim. E usam tudo isso para construir um argumento maior sobre o lugar da religião na vida pública. A fonte usa esses versículos para dizer: olha só porque tem gente que não quer a Bíblia em evento público ou na escola. Entendi. Faz a ponte direta. Exatamente. Isso conecta direto com a defesa da FFRF pela separação igreja-estado. O vídeo até fala que, na visão deles, essa discussão toda só existe porque os religiosos é que ficam forçando a barra para enfiar a religião no governo. Entendi. Aí o material apresenta a Ruth Herman Green. Ela escreveu um livro, o título é algo como Guia da Bíblia para o Cético Ex-Convertido. Que título, hein? Pois é. Dizem que ela foi metodista fervorosa por mais de 50 anos. Mas aí um parente deu uma cutucada nela, sabe? Falou que talvez a Bíblia não fosse bem o que ela pensava. Isso fez ela decidir ler tudo, do começo ao fim, com a mente aberta, como dizem. E o resultado, segundo o vídeo, foi um baque, um choque mesmo. Ela estava esperando encontrar aquelas palavras maravilhosas de vida que sempre ouviu. A expectativa, né? Exato. Mas ela diz que encontrou superstições tolas, obscenidades morais e atrocidades terríveis. Ela chega a descrever as figuras bíblicas, até Deus, como réprobos. Réprobos. Quer dizer, gente de má índole. Isso, de caráter duvidoso. E que os atos repugnantes dessas figuras eram, na leitura dela, glorificados e até ordenados por Deus. É bem forte a descrição. O sentimento que ela relata é de traição mesmo, de ter sido, enganada por tanto tempo. Ela questiona se essas figuras podem ser modelos para alguém. Complicado. A repulsa foi tão grande que ela até se compara com o Thomas Paine, aquele crítico da religião do século XVIII, e diz que sentiu vontade de tomar um banho depois de ler certas partes. Nossa, que reação visceral! Muito! Ela critica a ideia de um Deus que escolhe um povo preferido, aí despreza os outros e fica meio que pairando sobre eles por milênios. É nesse ponto que fica interessante, sabe? Esse contraste gigante entre a imagem que ela tinha e o que ela diz ter encontrado lendo o texto diretamente. Essa experiência da Ruth Green, como eles apresentam, é um exemplo clássico do que a psicologia chama de dissonância cognitiva, né? Explica um pouco melhor. É aquele desconforto mental forte que a gente sente quando uma informação nova entra em conflito direto com uma crença antiga muito forte. Ah, sim. E a fonte usa a história dela para levantar a lebre. Será que a Bíblia não é aquele best-seller que quase ninguém abre? E que muitos fiéis só conhecem os trechos que o padre ou o pastor escolhe,
sem nunca ter feito uma leitura completa e crítica por conta própria? Faz sentido essa colocação dentro da perspectiva deles, e as preocupações dela, segundo o vídeo, vão além. Chegam nas crianças. Ah, sim. Como assim? Ela argumenta que o conteúdo da Bíblia, com violência, o que ela chama de depravação, de moralidade distorcida, não seria adequado para mentes imaturas. Entendo. O exemplo que ela dá é o quase sacrifício de Isaac por Abraão. Como é que você ensina isso para uma criança como algo bom, positivo? Ela até conta que sentiu muito medo na infância por causa de histórias como o fim do mundo, a crucificação. Puxa, isso toca num ponto delicado da educação religiosa, né? O impacto psicológico. Exato. E não para aí. Ela critica até o símbolo da cruz. Para ela, é a representação de um instrumento de tortura. Forte isso. Ela compara usar um crucifixo a usar uma forca em miniatura no pescoço. E conecta isso com o que ela vê como antigas superstições pagãs de sacrifício humano para acalmar deuses que teriam entrado no cristianismo. Uma leitura bem iconoclasta dos símbolos. Totalmente. Ela rejeita o ensino desses horrores do passado, sacrifício humano, fantasmas, demônios, exorcismo e até rituais como a comunhão, né? Comer e beber o corpo e sangue de um Deus, mesmo que simbolicamente. Essas críticas da Greene levantam questões bem sérias, né? Sobre o impacto psicológico de certos ensinamentos e como a gente interpreta símbolos tão carregados historicamente. Com certeza. A fonte até destaca aquela frase atribuída a Paulo, sem derramamento de sangue não há remissão, como um ponto-chave na crítica dela à teologia cristã. Sim, ela menciona isso. Isso faz a gente pensar como é que se educa na fé sem causar trauma, e como lidar com símbolos e narrativas que carregam essa herança de violência. É um desafio pedagógico e hermenêutico, né? Interpretação pura. E sobre o amor, que geralmente é visto como o centro da mensagem cristã. A Ruth Green, que o vídeo mostra, é bem direta. Diz que não achou amor na Bíblia nem para encher um saleiro. Nossa. Que declaração. Pois é. Descreve o Deus bíblico como vingativo, apresenta Jesus como alguém que, esconderia o entendimento das pessoas e cujo plano de salvação levaria a maioria à perdição. Ela cita aquela passagem: estreita é a porta, poucos a encontram. E a ideia de predestinação, que ela afirma encontrar no Novo Testamento, ela chama de a mais diabólica das injustiças. Olha, essa é uma leitura bem específica, né? Focada nos aspectos, digamos, mais sombrios do texto. Sim, parece que sim. Ela acaba amplificando o julgamento, a exclusão, a questão da predestinação que aparecem em certas partes, né? E isso contrasta muito com interpretações mais comuns que focam no amor, na misericórdia, no livre-arbítrio. Entendo. A análise que a fonte traz através da Greene basicamente joga luz sobre uma tensão que leitores críticos costumam encontrar dentro dos próprios textos sagrados. Uma tensão interna do material. Outro ponto que ela ataca é a ideia de família cristã. Ela chama isso de fantasia. Fantasia. Por quê? Ela argumenta que, lá no Gênesis, a ordem era crescei e multiplicai-vos. O foco era na procriação, não nesse modelo de família nuclear que a gente pensa hoje. Interessante o argumento. Ela descreve Jesus como sendo meio rude com a mãe e os irmãos, celibatário, exigindo que os discípulos abandonassem suas famílias, e diz que ele nunca usou a palavra família, que segundo ela só aparece uma vez no Novo Testamento. É mesmo, não sabia dessa contagem. É o que ela afirma. E ainda diz que as visões bíblicas sobre sexo como pecado e sobre mulheres como impuras seriam incompatíveis com a formação de famílias saudáveis, na visão dela. E aí vem a pergunta: por que ela considera a Bíblia perigosa? Boa pergunta, qual o argumento? O argumento é que se você aceita a Bíblia como a palavra de Deus, sem questionar, ela se torna uma ferramenta de poder, de controle. Entendo a lógica. É usada, segundo a Greene, do vídeo, para influenciar leis, para negar direitos, para tirar a liberdade de escolha das pessoas. Ela usa uma expressão em inglês, behavior grab bag. Um saco de surpresas comportamental. Isso. Tipo, um lugar de onde você pode tirar uma justificativa para qualquer coisa. Desde um ato nobre até uma perseguição horrível. Ela diz que tem pavor da frase, a Bíblia diz. Dá para imaginar por quê, dentro dessa lógica dela. O apelo dela é para focar no bem-estar humano, aqui e agora.
Usar nossa própria iniciativa, sabe? Não ficar esperando solução do céu. É um chamado por fé em nós mesmos, em vez de fé em Deus. Essa metáfora do grab bag é forte, né? Sugere que o texto é tão vasto e talvez contraditório que permite pensar o que convém para cada situação. Exatamente. E a fonte argumenta que é aí que mora o perigo. Quando esse livro é tratado como a autoridade final na vida pública, nas leis, a crítica é contra usar um texto antigo, com partes que eles consideram problemáticas, para ditar regras hoje em dia, ainda mais se isso limita direitos ou justifica preconceitos. Mudando um pouco o foco, mas ainda na crítica, o vídeo traz a Mary Weinberger, ex-católica, super devota, criada lá em Wisconsin, não perdia a missa. Hoje se diz ateísta. Outra história de desconversão, então. Sim, ela conta que as dúvidas começaram a pipocar. E quando ela ia conversar com freiras, padres, a resposta era sempre a mesma: reze mais. Uma resposta comum, imagino. Parece que sim. O ponto de virada para ela foi começar a estudar outras religiões. Aí ela concluiu que a religião dela era meio que um acidente geográfico, sabe? Só porque nasceu ali. Entendi. A ideia do acidente de nascimento. Isso. Ela conta uns momentos bem marcantes. Tipo, a decisão consciente de cometer o que para o catolicismo é pecado mortal. Faltar à missa de domingo de propósito. Uau! Um ato deliberado de ruptura. Exato. A família ficou em choque. Sugeriram um padre, até psiquiatra. Ela ainda tentou voltar, foi à igreja uma vez, mas sentiu que não tinha mais nada ali para ela, a crença tinha ido embora. Que processo interno, hein? E ela termina dizendo que a decisão de sair foi a melhor da vida dela. A história da Mary, como eles contam, parece um retrato bem vívido desse rompimento individual com a instituição religiosa, né? Sim, parece. Mostra todo aquele conflito interno que deve ser doloroso entre o que foi ensinado desde sempre e as perguntas novas que surgem. A pressão da família, da sociedade. Com certeza. E todo o caminho de desconstrução que pode levar alguém a abandonar o sistema de crenças em que cresceu. É um testemunho sobre essa busca por autonomia de pensamento, no fim das contas. Dando sequência, o material apresenta a Annie Laurie Gaylor, se identifica como livre pensadora de terceira geração e ativista feminista. O recorte dela é bem claro. O tratamento das mulheres na Bíblia. Um tema sempre relevante e complexo. O que ela diz? Olha, a análise dela é demolidora. Gaylor chama a Bíblia de uma gigantesca depreciação das mulheres. Direto ao ponto. Sim. Diz que a inferioridade feminina já começa lá no Gênesis. Eva, feita da costela de Adão para servir ao Adão. Ela aponta que, no texto bíblico, as mulheres são tratadas como propriedade. Como assim? O pai podia vender a filha, elas podiam ser sacrificadas, ela lembra da filha de Jefté, podiam ser estupradas quase sem consequência para o agressor. Ela cita aquele caso pavoroso da concubina que é estuprada por vários homens e depois esquartejada. Meu Deus. Histórias terríveis mesmo. E ela ressalta a dupla moral. Poligamia, concubinas, tudo bem para os homens poderosos como Salomão. Mas para a mulher, impensável. Ela interpreta até a parábola das 10 virgens de Jesus como um endosso à lei mosaica que permitia múltiplos casamentos para o homem. O que essa análise feminista da Gaylor faz, e que a fonte obviamente quer destacar, é jogar luz nesses padrões de tratamento de gênero dentro do texto, né? Exato. Uma leitura com essa lente específica revela, segundo ela, não só descrições, mas toda uma estrutura patriarcal e uma violência simbólica e literal contra as mulheres que estariam ali, embutidas e às vezes até legitimadas pelo texto sagrado. É uma perspectiva forte. E que pode passar totalmente despercebida numa leitura mais devocional ou, digamos, menos crítica, né? Gaylor continua a apontar regras de casamento que ela considera super injustas. Virgindade exigida só da noiva, se não fosse virgem podia ser apedrejada, mas pro noivo nada. Sério, a pena era essa? Segundo a interpretação dela do texto, sim. O divórcio, fácil para o homem, bastava um bilhete, para a mulher, impossível. E ela argumenta que Jesus não mudou essa desigualdade, só permitiu o divórcio em caso de adultério da mulher. E sobre o aborto ela comenta?
Comenta. Diz que a Bíblia não fala nada diretamente sobre aborto, que as passagens usadas hoje por grupos anti-aborto não são convincentes para ela. Pelo contrário, ela acha textos que descrevem violência contra grávidas e fetos. E ela conecta a ideologia anti-aborto de hoje com a ideia bíblica de que a mulher tem que sofrer no parto como punição pelo pecado original de Eva. Que ligação direta, hein? Pois é, e a representação das mulheres. Também critica. Ruth seria muito passiva, um capacho nas palavras dela. Esther, embora seja uma heroína, é celebrada por um massacre. E a única que ela considera feminista, a rainha Vasti, que desafiou o marido rei, foi o quê? Deposta. Entendi. A Vasti que não quis se exibir, né? Essa mesma. E a Gaylor, no material, ela conecta essa análise do passado com o presente, com os debates atuais. Conecta sim. Ela argumenta que a crença literal nesses textos, que o vídeo na época dizia ser comum para quase 40% dos americanos, era um motor poderoso por trás da oposição aos direitos iguais para as mulheres. Faz sentido dentro dessa linha. Isso transforma, na visão dela, uma luta política por igualdade numa espécie de cruzada religiosa, onde o argumento final é sempre, mas está na Bíblia. E aí a gente vê como textos antigos continuam sendo armas, né? Fontes de autoridade em disputas sociais super modernas sobre gênero, direitos reprodutivos, igualdade. É impressionante a persistência disso. O material também entra na história americana, traz uma figura que é identificada como o fundador e presidente da FFRF, provavelmente o Dan Barker, mas não falam o nome. O objetivo aqui é questionar de frente a ideia de que os Estados Unidos foram fundados como uma nação cristã. O debate sobre os Founding Fathers. Sempre quente. Exato. A crítica deles é contra quem mistura os peregrinos puritanos lá do século XVII com os caras que escreveram a Constituição no final do século XVIII. São épocas e ideias diferentes, eles argumentam. Certo. Afirmam que a maioria desses pais fundadores que estavam na Constituinte não eram cristãos no sentido tradicional. Eram, na verdade, deístas. Deístas. O que seria isso exatamente? Acreditavam num Deus criador, mas rejeitavam a religião organizada, dogmas, milagres, revelação divina específica. Tipo, Deus criou o mundo e deixou rolar. Entendi. Uma visão mais racionalista da divindade. Isso. E eles teriam visto os problemas que a mistura de igreja e Estado causava nas colônias. Por isso fizeram uma constituição de propósito secular. Ou ateia, como o vídeo fala. Ateia é uma palavra forte para descrever a Constituição. É a palavra que usam. Destacam que a Constituição não menciona Deus, que proíbe teste religioso para ocupar cargo público e que não teve oração oficial na convenção que escreveu o documento. A intenção clara para eles era levantar um muro separando igreja e Estado. Olha, essa é de fato uma interpretação histórica bem específica, né? Muito comum em grupos secularistas, e que vai totalmente contra a narrativa popular, especialmente nos Estados Unidos, de uma nação fundada sobre princípios cristãos. Sim, é o contraponto direto. A fonte dá um peso enorme para essa suposta intenção dos fundadores, se baseando nesses detalhes do texto e do contexto da época. Isso mostra bem como a história vira um campo de batalha, né? Cada lado usa sua versão do passado para validar a própria posição hoje. Exatamente. O material não entra em detalhar a narrativa cristã para refutar ponto a ponto, mas a própria ênfase em pintar os fundadores como deístas e a Constituição como ateu já funciona como essa refutação direta. É dizer, olhem os fatos, o texto, as ações deles, não os mitos que vieram depois. Entendido. A estratégia argumentativa fica bem clara nesse ponto. É uma disputa pela memória e pela identidade nacional. Chegando mais para o final, o material da FFF faz um apelo, uma convocação. Alerta para o que eles veem como um ataque constante ao princípio da separação igreja-estado. Que eles defendem tanto. Isso. Criticam o fundamentalismo que se baseia na leitura literal da Bíblia e chamam quem está assistindo para fazer essa tal segunda análise da religião e para defender ativamente o muro de separação. Um chamado à ação mesmo. Sim. E o vídeo fecha com uma aparição rápida do Ron Reagan Jr., filho do ex-presidente Ronald Reagan. Ele se declara ateu e apoia publicamente a FFF e a causa da separação. Interessante essa figura endossando. Então,
O que a gente tira, né, dessa nossa exploração do material da FFF? A gente passou por críticas bem duras ao conteúdo da Bíblia, violência, moralidade questionável, tratamento de mulheres. Sim, críticas bem contundentes. Ouvimos histórias de gente que saiu da fé por causa dessa leitura crítica, desse conflito com a doutrina. E vimos essa defesa fervorosa da ideia de que os Estados Unidos foram fundados como um Estado laico, secular. O que a gente leva disso tudo? Olha, acho que o principal é entender a perspectiva muito clara que esse material apresenta. É uma visão crítica, sem dúvida vinda de uma organização com uma agenda secularista bem definida. Certo. Se a gente tenta olhar de forma mais imparcial, talvez caibam algumas perguntas para reflexão, né? Tipo, essas críticas que foram feitas lá em 1980, elas ainda ressoam hoje? Os debates mudaram? Boa pergunta. Outro ponto fundamental é o papel da interpretação. Como pode a mesma escritura gerar tanta devoção em uns e tanta repulsa em outros? É fascinante isso. Verdade. E claro, tem a questão que não quer calar. Como é que sociedades diversas como a nossa conseguem equilibrar a liberdade de crença de cada um com a necessidade de ter um espaço público que seja ou que se pretenda neutro em relação à religião? São tensões que, olha, não parecem que vão acabar tão cedo. Com certeza não. E fica aqui talvez uma provocação final para a gente pensar. A fonte usou aquela imagem da Bíblia como um saco de surpresas comportamental, né? De onde se tira justificativa para quase tudo. O grab bag. Se isso vale para a Bíblia, será que não vale para outros textos também? Como que a gente, como indivíduos e como sociedade, pode ficar mais esperto, mais crítico sobre o jeito como qualquer texto, seja ele sagrado, legal, filosófico, é usado para justificar posições em debates públicos, em decisões políticas? Uma extensão interessante da crítica. Que tipo de leitura crítica, de segunda análise, a gente precisa aplicar não só a textos antigos, mas talvez às narrativas de autoridade que circulam por aí hoje? Talvez essa seja a segunda análise mais ampla que a gente precisa fazer constantemente.